eu vou fazer um apanhado, um resumo, na verdade, dos conceitos que são importantes dentro da questão técnica e teórica das fake news, mas também puxando um gancho para essa preocupação, né, que existe das fake news, elas não terem acontecido por acaso, né? As fake news, elas encontraram um terreno muito fértil para que funcionassem, que fossem promissoras, e dentro desse terreno fértil entra a questão da falta de credibilidade, principalmente nos veículos de comunicação tradicionais, como bem colocado aí pela Amélia, né? Então, vou falar rapidinho aqui sobre algumas características das fake news, como uma arma de comunicação política, e partir para essas questões realmente que trouxeram esse terreno, né, que prepararam esse terreno aí para que elas funcionassem. Bem, na verdade é o seguinte, as fake news como nós conhecemos, elas são bem recentes. Na verdade, elas foram identificadas no ano de 2016, justamente durante as eleições americanas, né, para presidente, com a vitória do Donald Trump. Então, o professor Wilson Gomes, que é da Universidade Federal da Bahia, e também ele é coordenador do INCTDD, que é um Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia em Democracia Digital, ele define 4 características que são importantes para que a gente entenda as fake news e os seus impactos. A primeira delas é o seguinte, é que ela é recente, né? As fake news, elas, apesar de a gente saber que existem notícias falsas e há muito tempo, né, desde que existem notícias falsas, as fake news não são antigas, né, porque vocês vão ver que é o seguinte, ela precisa de algumas características, ela precisa estar inserida em algum contexto que a transforme em fake news, e o primeiro deles é a internet, né? Por quê? Porque a internet, ela permite uma disseminação em massa das notícias num tempo absurdamente rápido e uma quantidade de ferramentas que difundem aquela mesma notícia, ferramentas diferentes, né, que ao mesmo tempo colocam aquela notícia em evidência, e isso tudo faz parte do que a Amélia colocou, né, relacionado à questão do emocional, né, atinge o emocional das pessoas que consomem esse tipo de ferramenta. Por que eu estou falando que a fake news é uma ferramenta? Porque a fake news, na verdade, ela é uma notícia fabricada, ela tem um propósito, ela é uma ferramenta usada como uma comunicação política, inicialmente e especificamente da extrema-direita, conservadora, digital, né, para exatamente atingir o adversário. Então, não é qualquer coisa fake news, não é uma notícia que por acaso foi distorcida, não é uma notícia que sem querer trocaram o contexto, não, ela foi fabricada propositalmente com o objetivo, né, de destruição do adversário político e pela extrema-direita conservadora digital. Então, esse é um dos fatores que fez com que 2016 fosse o ano que surgiu as fake news, né? Por quê? Porque teve um avanço absurdo no mundo dessa extrema-direita conservadora digital. E um segundo fenômeno que aconteceu nesse mesmo momento, que também contribuiu para que as fake news ganhassem força, foi o fenômeno da hiperpolitização da política, que é quando a gente enfraquece os centros, né? Eles quase desaparecem, e as pessoas se colocam nos extremos, ou seja, elas se afastam, né, se distanciam. Esquerda e direita são extremos evidentes. Então, isso ajuda muito. Quando você polariza, inclusive se vocês observarem, as fake news elas deram tão certo que até hoje elas estão atuando justamente para manter esses extremos, né, para manter essa hiperpolitização, porque isso funciona muito bem. No momento que você tem um grupo contrário ao outro, um inimigo do outro, você consegue gerar sentimentos, né, com determinadas colocações, determinadas notícias, determinados fatos que você apresenta,
que geram ódio, ojeriza, raiva. E muitas vezes o que acontece e que permite esse terreno da fake news é exatamente esses sentimentos, esses afetos, no sentido do que te afeta, né? Essa questão de afetar esse sentimento das pessoas, que fazem que elas, às vezes, propaguem a mensagem, propaguem a fake news, sem nem observar se aquilo é verdade ou mentira, mas aquilo gera uma indignação tão grande que ela, né, quer meio que compartilhar aquilo para ver se tem, se alivia um pouco, né, aquele sentimento. Então, em 2016, nós tivemos esses dois fatores que contribuíram para que as fake news ganhassem terreno. A direita conservadora digital, né, a extrema-direita conservadora digital, e também a hiperpolitização. Outra coisa também que faz com que essa época, né, trouxesse esse terreno muito fértil, foram as mudanças nas condições sociais de comunicação. A Amélia, ela deve, né, saber mais sobre essas questões das condições sociais de comunicação, mas, assim, basicamente, o que aconteceu foi o seguinte: nós tivemos a chegada, né, ao acesso à rede por uma quantidade, por uma parcela maior da população. Então, isso trouxe, por exemplo, comportamentos que fizeram com que as pessoas passassem mais tempo na frente, por exemplo, de um computador ou até mesmo usando um telefone celular e, dessa forma, tendo acesso contínuo às informações, né? Isso quer dizer o quê? Que no momento que a internet, que as pessoas têm uma penetração maior na internet, né? O uso da internet, ele é disseminado, ele tem um alcance maior, e as pessoas têm acesso a essas informações que chegam pela internet, e isso, inclusive, 24 horas por dia, em qualquer lugar que ela tiver, porque esse é um outro fator, né, que está relacionado com as fake news, a mobilidade. Em qualquer lugar que a pessoa tiver, ela está com o celular na mão, e esse celular, ela está almoçando, o celular está ali, e fez um barulhinho, ela já olha, tem uma mensagem, tem uma notícia, ela está no ônibus, ela está no trem, ela está indo para o trabalho, ela está no trabalho, ela está com a internet, né, como companheira ali. E se a gente, o que é muito difícil, né, a gente conseguir se controlar, né, principalmente quando a gente está no calor ali de alguma discussão, se vocês conseguem deixar de lado e se concentrar no trabalho, tudo bem, mas muita gente não consegue, né? Muita gente, quando está ali recebendo alguma informação, que aquilo está, de alguma forma, mexendo com os sentimentos dela, ela vai ficar o tempo todo olhando, vai ficar vendo quem curtiu o que ela compartilhou, fica uma espécie de dependência, né? Daquela comunicação dinâmica que é a internet. Então, isso são fatores que trouxeram a facilidade aí da disseminação dessas notícias. Então, a hiperconexão, né, a comunicação móvel, esses ambientes digitais que a gente tem para várias ferramentas, Facebook, Instagram, e essa disseminação digital aumenta, né? Mas, enfim, isso foi só para dar um panorama técnico, né, das fake news. Então, o que de fato seriam as fake news no sentido de ferramenta política. Por quê, né, que elas ganharam terreno aí como ferramenta política? Na verdade, o que acontece é que exatamente elas precisavam de um terreno para poder atuar, né, e esse terreno ele estava ali principalmente preparado pela falta de credibilidade. Então, a falta de credibilidade, que foi muito bem colocada pela Amélia em relação à questão dos veículos informacionais, né, jornais e televisão, na verdade, ela é um terreno construído e muito apropriado para que essa facilidade, né, das fake news tenha acontecido. Porque quando a pessoa não acredita naquelas instituições que tinham um certo valor, né, de credibilidade, que as pessoas buscavam informações naquelas determinadas, por exemplo, não estou dizendo só em relação à questão das mídias, né, dos veículos informativos, eu estou dizendo também em relação, por exemplo, à ciência.
a gente está vendo um ataque constante à ciência, né? Por quê? Porque a ciência, ela era onde as pessoas iam buscar a verdade, né? Poxa, eu fiquei sabendo sobre o aquecimento global, eu não sei, não me informei, chegou uma mensagem para mim aqui falando que ele não existe, deixa eu procurar alguma pesquisa científica sobre isso para eu me informar melhor. Antes, essa pesquisa científica tinha credibilidade, né? Um jornal de renome tinha credibilidade, um canal de televisão tradicional tinha credibilidade. E isso acabou. Por que acabou? Né? Acabou pelo... Isso é uma questão muito importante para que a gente reflita. Nós não temos respostas, como muito bem colocado pela Amélia na fala dela, né? A gente está aqui para procurar algumas soluções para determinados problemas, mas uma das coisas que nós temos que refletir em relação a essa questão da desconstrução, da destruição, na verdade, né? Da credibilidade das várias instituições, da ciência, né? Dos próprios intelectuais que eram respeitados e hoje são descredibilizados, o que a gente tem que enxergar é o seguinte, a gente, na verdade, essa perda de credibilidade, ela se dá por causa da falta de participação. Existe uma necessidade das pessoas hoje, já que elas têm acesso a tantas informações, existe uma necessidade dessas pessoas na transparência das informações, né? E esse termo transparência é um termo que tem sido muito usado. Mas a transparência no sentido de saber como aquela determinada informação ou como aquele determinado conteúdo foi, de fato, foi construído. E o que acontece é que a maioria das informações que chegam para as pessoas, principalmente científicas, não teve quase nenhuma delas, né? Aliás, a maioria delas não tem a participação das pessoas que estão diretamente envolvidas naquele impacto que aquela informação vai trazer, vai causar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Quando se define, por exemplo, como vai ser dividido o orçamento, né, de uma cidade, que quanto vai, por exemplo, para a saúde, quanto vai para a educação, quanto vai para as áreas, né, de impacto social, saneamento básico, dificilmente, né, eu nem sei se existe uma cidade que chama, de fato, os representantes daquela comunidade, que chama as lideranças, né, de bairro, que representam uma determinada região daquela cidade, dificilmente essas pessoas participam dessas decisões. E o que acontece? No momento que essa decisão chega para essas pessoas, ela chega e impacta diretamente na vida daquelas pessoas, né? Elas não participaram daquela decisão, mas elas vão sentir, por exemplo, a falta da verba para a saúde, elas vão sentir a falta da verba para o saneamento básico, e o que acontece é que no momento que elas não fizeram parte daquela decisão, é como se estivéssemos falando para elas o seguinte: olha, você não precisa saber como foi decidido isso, mas acredita na nossa competência para poder dizer para você, para poder definir que isso é o melhor. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, que essa falta de participação das pessoas em geral, né, principalmente no momento onde nós estamos vendo aí um aumento do neoliberalismo e nós estamos vendo uma destruição absurda dos direitos trabalhistas, né, entre outros direitos também, direitos humanos, e as pessoas estão sentindo isso na pele, dificilmente elas vão acreditar que as decisões que estão sendo tomadas são decisões que vão melhorar a vida delas. Então, com isso, como uma reação, né, até mesmo a esse tipo de sentimento que elas têm, eu não fiz parte disso, me disseram que era bom, mas eu estou sofrendo, então eu não acredito mais em quem diz que tem o conhecimento para decidir o que é melhor ou o que é pior para mim. Então, assim, o tempo é muito curto, ainda tinha muita coisa para falar, mas o que eu queria deixar aqui, né, para a gente refletir é o seguinte, que essa participação, essa falta da participação popular nas decisões que impactam na vida de uma sociedade, elas foram um dos fatores que levaram à descredibilidade, principalmente da ciência, e que, por conta dessa descredibilidade, nós estamos sofrendo, por exemplo, com as fake news,
né, da forma como nós estamos sofrendo hoje. Então, é uma questão para a gente refletir aí, e eu vou agradecer a fala, desculpa aí passar do tempo, e deixar, quem sabe, nas perguntas aí a gente consiga avançar um pouco mais. Então, vamos lá, né? A primeira questão que foi colocada, eu só vou fazer um complemento em cima do que a Amélia já colocou aqui, né? Que a Amélia falou do rádio, falou das possibilidades, né, de comunicação. Aí, só complementando, no caso do uso de ferramentas da internet, né, que a gente, para quem tem acesso, é claro que a gente tem que pensar nessas outras possibilidades também, porque, assim, por exemplo, como a dona Denilde colocou, né, na comunidade, muita gente ainda não tem esse acesso à internet. Então, complementando o que foi falado pela Amélia, as ferramentas da internet, elas exatamente, né, tem esse problema dessa intermediação que é muito sutil. Quando a gente tinha como meio de comunicação de massa a televisão, a gente tinha assim, era fácil, né, a gente enxergar que tinha um intermediário ali, né, porque tinha uma emissora de TV que filtrava a informação, que pasteurizava a informação e que entregava uma informação comum para todo mundo, né? E muitas vezes essa informação podia nem ser verdade, podia ser uma manipulação de algum fato, mas a gente não tinha muita opção, né? Era o que a gente consumia, era o que entregavam para a gente. Mas no caso da internet, tem-se uma falsa ideia de que não existe, né, intermediário aí, que a gente tem uma certa transparência, uma certa autonomia no uso das ferramentas. E foi muito bem colocado pela Amélia a questão dos algoritmos, né? Então, as ferramentas que nós usamos na internet, elas têm sim um algoritmo ali que faz uso de todas as informações que nós colocamos. E já pegando o gancho para a resposta da pergunta sobre a polarização, né? Esse algoritmo, ele seleciona os grupos de afins, né? Então ele coloca a gente em bolhas, isso é inevitável, né? Você está sempre relacionando com as pessoas que pensam como você pensa, que acreditam no que você acredita, né? E com isso você fortalece mais ainda essa polarização. Mas, assim, independente disso, né, o que solucionaria o problema dos algoritmos e do mau uso desses algoritmos, o que poderia regular, seria uma lei de regularização mesmo do uso dessas ferramentas por essas grandes empresas que possuem esse monopólio, né? Hoje é a Google, o Facebook, que são os grandes detentores aí de todos esses dados dos usuários da rede. Mas, mesmo assim, a gente tem essa possibilidade de usar esses espaços. Por exemplo, nós estamos usando aqui agora um espaço que é um espaço da rede, né, um espaço virtual, que também é usado por quem produz fake news, mas nesse momento, né, e nesse cenário que nós estamos aqui do seminário, nós estamos usando essa ferramenta como um espaço de resistência, como um espaço que busca trazer exatamente o lado contrário das fake news, né? Apresentar para as pessoas esse outro lado, né? Então, exatamente como a Amália disse, o que precisa ser feito é engajamento, a militância está abraçando mesmo aí essa causa, divulgando, contribuindo aí com a disseminação desses conteúdos de qualidade, né, para que ele possa atingir atingir os trabalhadores que não estão nessa bolha que nós estamos sem querer, né, que nós fomos inseridos aí. Então, essa é a primeira questão. A segunda, deixa eu só conferir aqui, só um minutinho. Quais os elementos nós temos enquanto esquerda para romper a bolha? Então, exatamente isso, né? Acabei respondendo também a segunda questão. Para romper essa bolha, nós precisamos realmente da militância e precisamos estar
trabalhando talvez com as mesmas ferramentas, né, que a extrema-direita conservadora digital utiliza, mas trazendo um contraponto. Só que tem um detalhe, gente, que eu acho que é importante colocar, que é o seguinte: existem algumas pesquisas na área de psicologia que elas são feitas por organismos de inteligência justamente para tentar identificar, né, essa questão de como as fake news conseguem uma projeção tão grande. E o que acontece é que existe até um documento da Red Corporation onde eles chegam a apontar uma técnica de Firehouse. O que é a técnica de Firehouse? É a mangueira, aquela mangueira com grande intensidade de água, né? Tipo aquela que é usada para apagar incêndio. Essa metáfora é feita pelo seguinte, porque essa metáfora ela remete ao imenso volume de informações, de mensagens de fake news que são propagadas, disparadas em diferentes canais ao mesmo tempo. E isso em ritmo rápido, em ritmo contínuo e repetitivo. O que significa dizer isso? Meu Deus, gente, desculpa, peraí só um minuto. O Prudon quer participar da live, meu gatinho. O que significa dizer isso? Significa dizer que as fake news, elas usam uma tática de Firehouse, ou seja, elas disparam em vários veículos. Você vê uma notícia falsa no Facebook, passa um pouquinho, você recebe aquela mesma notícia no WhatsApp, e quando você entra no Instagram, está a notícia lá. Isso ajuda as pessoas a consumirem a fake news e a propagar a fake news, porque tem uma tendência a acreditar que quando você vê em vários lugares ao mesmo tempo a mesma mensagem, a mesma informação, ela é verdadeira. Eu estou falando sobre essa questão para dizer o seguinte: tem muito dinheiro também envolvido por trás da fake news, e isso, infelizmente, né, a gente não tem. Então, a gente precisa mesmo desse engajamento da militância, abraçar essa causa, para a gente poder conseguir fazer um contraponto. Mas não adianta a gente querer apagar, né, uma enxurrada de mentira com um pinguinho de verdade, né? Então, a gente tem que estar preparado para isso. E, enfim, né, a última pergunta. Na verdade, as eleições de 1989 não tiveram fake news, né? O que tiveram foram notícias falsas, porque, assim como eu coloquei na minha fala anteriormente, a fake news ela é nova, né? Começou em 2016, e ela tem características que dependem do uso da internet. Eu recordo aqui de ter assistido num documentário Muito Além de Cidadão Kane, uma fala, se não me lembro, acho que se eu não estiver enganada, de repente vocês podem me corrigir, do Boni, né, do Boninho, onde ele ri e conta que na pasta que o Collor usava, né, e que falava nos debates que ali tinham provas contra o Lula, na verdade eles tinham colocado papéis em branco. Então, não tinha nenhuma prova contra o Lula. O debate acontecia, o Collor o tempo todo afirmava, aquilo ali é notícia falsa, aquilo ali são informações falsas, aquilo ali trabalha com o sentimental, trabalha com o sentimento da pessoa que está assistindo o debate, ela manipula, né, a ação daquele eleitor, mas é notícia falsa, é informação falsa. Mas por que, só para finalizar, por que não é fake news? Porque é diferente, quando a notícia é falsa num veículo que tem um responsável por ele, que tem alguém ali que pode ser, por exemplo, processado por ter divulgado aquela informação falsa, é notícia falsa. A fake news, você não sabe quem criou a informação, você não sabe de onde veio, ela é uma informação que foi disparada de algum ponto remotamente, que não se conhece a origem, e você não tem nem como processar. Por isso que a lei, né, por isso que o PL, o projeto de lei 2630, que está sendo colocado aí para regulamentar o uso da rede, ele pune não a pessoa, no caso, que disparou, mas ele pune a plataforma que deixou aquela notícia falsa ser divulgada. Até, de repente, se a Amélia quiser falar um pouquinho sobre isso depois para complementar, mas é só para tirar essa confusão, né? Notícia falsa, quando você tem, sabe de onde veio, é uma coisa. Fake news são condições completamente diferentes. Então, eu estou vendo a pergunta aqui.
Sim, pode punir. O problema é que o que acontece? Nós temos na internet uma forma de identificar, né, as máquinas, e como se cada uma máquina fosse específica na rede, né, na internet, que é o endereço IP. O endereço IP é um dos protocolos, né, o Internet Protocol, que é um protocolo que existe, né, exatamente para definir que aquela determinada máquina é a única na internet inteira que tem aquele determinado endereço. Então, para você conseguir punir, por exemplo, quem foi o primeiro a divulgar uma determinada informação na internet, é necessário que seja feito todo um rastreamento para que se chegue até esse endereço IP de origem, né? O que acontece é que nem sempre isso é fácil, porque nós temos formas de, por exemplo, colocar esse endereço anônimo. Agora, especialistas conseguem fazer, tá? Só que para isso é necessário que tenha realmente essa lei, que seja uma lei bem clara, né? Mostrando, por exemplo, que isso é possível, ou seja, é legal, vai ser, isso agora está na lei, vai ser permitido que se rastreie esse endereço IP. Então, é possível sim, né? Desde que tenha como rastrear esse endereço, é possível encontrar quem foi o primeiro que divulgou determinada informação. O que não isenta as plataformas da responsabilidade, né? Porque elas também divulgaram aquela informação sem nenhum filtro, sem nenhuma... sem, por exemplo, verificar a veracidade daquilo. Eu só dar um exemplo rapidinho em relação a essa questão, né? É que às vezes a gente pensa, né? Eu vi a dona Denilde falando, né? Que às vezes ela perde a esperança. E assim, às vezes a gente pensa que realmente não tem mais jeito, que está acabado, mas assim, na verdade, o que acontece é que, da mesma forma como as armas, né, políticas e no caso de guerra política aparecem, a gente também começa a aprender a se defender de alguma forma. E é interessante, por exemplo, em julho desse ano, finalzinho de julho desse ano, o Facebook sofreu um boicote. E esse boicote ele se deu exatamente sobre essa questão do Facebook se dizer neutro em relação à responsabilidade sobre o que ele difunde, o que ele deixa, né, ser divulgado na plataforma. E ele simplesmente foi relacionado... O que acontece? Foi relacionado a algumas mensagens que o Donald Trump colocou, né, na plataforma, que instigavam o ódio, e mensagens assim, conservadoras, mensagens que eram colocadas mesmo como as mensagens do Bolsonaro, né, para provocar e fazer as pessoas sentirem raiva e tudo mais. E aí o Facebook foi questionado sobre essas mensagens, porque eram fake news, e ele falou que ele não ia fazer nada. Eu nunca sei falar o nome do dono lá, né, Mark Zuckerberg. Ele disse que não ia fazer nada porque a plataforma era uma plataforma neutra e ele não ia fazer censura. O que aconteceu? Um grupo da sociedade mesmo organizada, né, americana, fizeram uma campanha, e essa campanha ela tinha como tema alguma coisa, traduzindo para o português, alguma coisa como não dou dinheiro a quem propaga o ódio. E eles começaram a pressionar as grandes empresas que eram anunciantes no Facebook. Então, por exemplo, o Unilever, que é uma das maiores anunciantes do Facebook, a Ford, a própria Microsoft, se sentiram pressionadas por esse grupo, né, organizado da sociedade, a retirar os anúncios delas da plataforma do Facebook. E elas o fizeram, né? Então, o Facebook, desesperado, quando viu que ia perder muito dinheiro, ele chamou essas empresas para uma reunião e resolveu assumir uma certa responsabilidade de filtrar mais as informações que ele publicasse na plataforma. Então, assim, só para dizer que às vezes a gente tem como se organizar, né? Se organizar contra esses ataques de alguma forma, mesmo que, por exemplo, no caso das fake news, essas plataformas queiram resistir com a máscara da neutralidade, que na verdade não existe, né? A gente tem ações que nós podemos fazer que a gente consegue, se não combater, pelo menos amenizar
né, os impactos aí e mostrar também a gravidade daquilo ali, né. Bem, em relação às perguntas, eu não sei se eu respondi, né, a pergunta que foi específica, mas para não estender muito mais, em relação à questão da importância, né, qual a importância de resgatar, obrigada, qual a importância de se resgatar a história da luta da resistência dos intelectuais negros, assim, eu tive uma aula aí com a dona Denilde, né, então eu não tenho muita propriedade para falar sobre essa questão, mas assim, eu gostaria de reforçar uma colocação que a Amélia fez, né, que eu achei importantíssima, é que nós precisamos entender que existe uma injustiça social em relação aos negros, né, no Brasil, e a gente precisa fazer o possível e o impossível para a gente conseguir reverter pelo menos alguns impactos, né, que isso vem a trazer aí para essas pessoas. E assim, uma das coisas que nós realmente precisamos é falar, né, falar sobre a história, falar sobre a resistência dessas pessoas, porque isso traz muita esperança, né, para que a gente possa continuar nessa luta em busca da justiça, que eu digo assim, né, da igualdade, né, dos direitos e da justiça social. Então, assim, tem intelectuais incríveis, Newton Santos, por exemplo, né, que precisam realmente ser apresentados, né, para a sociedade, e que são pessoas assim, que têm reflexões incríveis em relação, inclusive, a essa questão do sistema capitalista, e trazendo um pouco o lado, né, da resistência negra aí. Então, eu não tenho, né, eu agradeço, inclusive, as colocações da Adeline, né, mas eu considero muito importante, sim, de fato. A segunda, qual que é? Quais os desafios de organizar a juventude? Então, realmente, né, a juventude está aí o tempo todo com o celular na mão, né? Quem tem acesso à internet o tempo todo conectada, e TikTok para cá, e no Facebook para lá, Instagram, e não sei mais o quê. Então, assim, como a gente conseguir trabalhar, né, dentro desse contexto, no caso das fake news, né, para poder filtrar as informações de uma forma que essas informações cheguem com criticidade, né, que sejam informações que tragam reflexões para essa juventude aí que é sedenta de conhecimento, né. Então, assim, eu vou falar rapidinho sobre a questão eu sou professora de adolescentes, né, eu sou professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro, os meus alunos têm né, essa faixa aí de idade, né, 18, 19, 20 anos de idade, e eu vejo quanto eles ficam ali imersos na tecnologia o tempo todo, mas assim, ao mesmo tempo eu sinto que eles têm uma vontade de aprender o que de fato é, e eles sabem identificar o que é verdade e o que não é, porque eles vivem, né, muitas vezes a verdade. Então, acho que é realmente isso aí, né, que as companheiras colocaram, né, é muito diálogo, é muita conversa, em ouvir o que eles têm a dizer, né, sentar e entender o que se passa realmente na cabecinha deles, o que vocês querem que a gente, o que a gente vai debater aqui, quais são as suas dúvidas, quais são as suas angústias. A gente tem que se aproximar de fato dessa juventude aí, porque eles querem aprender e eles têm essa vontade, né, de aprender o que é a verdade, né? Então, é preciso realmente aproximação. E uma das formas que a gente encontra para chegar na juventude, né, é trazer uma educação mais crítica, uma educação que faça com que eles participem realmente das decisões, uma educação mais democrática, né, mais participativa, de maior autonomia. E a dona Denilde colocou a questão dos brancos não subirem o morro, né, dona Denilde? E assim,
essa questão é muito problemática, realmente, e é uma das formas de se chegar na juventude, né? E aí nós, por exemplo, eu participo, eu milito no MEP, né, que é o Movimento por uma Escola Popular, e também na RETEP, que dentro dos institutos federais e das universidades tecnológicas trabalham com a extensão popular, que exatamente busca levar o conhecimento da instituição para dentro da comunidade, mas também trazer o conhecimento da comunidade para dentro da instituição. É uma troca, né, uma ponte, para que a gente possa estar dialogando, trocando. Então, as instituições de ensino precisam estar dialogando com esses jovens, precisam estar dialogando com essa comunidade, precisam estar subindo o morro, precisam estar conhecendo a realidade de fato, até para voltar naquela questão que eu coloquei lá na frente, né? A credibilidade da ciência está muito ligada a o que a população, as pessoas se identificam com aquele resultado. No momento que a ciência vai buscar, né, realmente essa troca, as pessoas vão se sentir mais parte daquelas soluções, então elas vão acreditar mais no que for realmente colocado ali. E faltou alguma, gente? Desculpa. Tem alguma outra? Esse aí é muito sutil, né? Realmente é muito complicado. A gente tem que ter muita criticidade para poder saber identificar quem está sendo financiado, quem não está, né? Observar muito o que os nossos filhos e filhas estão assistindo, quem que está seguindo na internet, que tipo de mensagem que aquele influencer está trazendo, porque realmente as coisas são feitas de uma forma tão sutil que muitas vezes a gente não consegue fazer, identificar, né? Mas com certeza isso existe, né? Essas empresas que patrocinam esses influencers aí, e eles conseguem, justamente por causa de ter mais equipamento de qualidade, terem cursos de comunicação, saberem se expressar, chegar no público, eles conseguem o que eles querem, né? Então a gente tem que estar muito atento, realmente. Eu sinceramente, eu não sei como me proteger disso, assim. Se alguém souber, por favor, eu peço que me ajude. Mas, enfim, eu só queria deixar aqui uma reflexão, que é o seguinte, só para a gente pensar que as fake news, elas são, na verdade, mais uma ferramenta usada pelo sistema capitalista, né, que está em mais uma crise e que vão ter outras crises, por mais que a gente consiga se defender das fake news, que a gente consiga superar, né, esses ataques, inclusive a democracia, ataques aos direitos humanos, porque a fake news fere, né, os direitos humanos, fere a democracia, a fake news, ela destrói, no caso, reputações, a fake news é um rolo compressor. Mas mesmo que a gente consiga, né, se defender dessa ferramenta, dessa arma, outras virão, né? Então, essa é só mais uma. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que o que a gente precisa realmente é construir uma nova sociedade, uma sociedade onde o trabalhador, de fato, né, seja o protagonista. E essa luta aí que a gente tem que travar, porque senão a gente vai passar pelo que a gente está passando agora, talvez pior, né, em outras situações, em outras ocasiões e várias vezes. Então, eu agradeço o espaço, Thales, muito obrigada, Daniel, obrigada a todos que convidaram a Kênia, e me coloco à disposição também para uma próxima vez aí, né, se a gente tiver essa chance aí de debater um pouquinho mais, tá? Muito obrigada, agradeço também a todo mundo que está aí assistindo, pela paciência, e me desculpa aí porque eu falo muito, tá, gente?